frisando a presença aqui do Márcio Teixeira Dias, que é prefeito em atividade, em exercício do município de Tupanciretã, né, nos últimos dias agora, e vem trazer um pouco de assunto aqui referente a esses dias que ele ficou na administração do município, né, e vem aqui conversar com a comunidade que está no programa Variedade Tupã sintonizado aí. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã, toda a comunidade que nos acompanha e nos assiste, né? Porque há tempos atrás nós só ouvíamos, né? É verdade. Então as tecnologias vêm para sempre melhorar. Boa, muito boa. Ficamos sempre satisfeitos e agradecidos pelas oportunidades que a rádio tem dado, né? Para a comunidade, para a administração municipal, além dos programas que estamos realizando com a rádio através de fixo por mês, né? Mas essa oportunidade do Variedades, esse programa aqui sempre foi muito valioso, né? Trazer abertura para a comunidade trabalhar. Então estamos aí mais uma vez trazendo algumas informações e o que acontece na nossa administração durante cada semana, cada 15 dias, e agora estamos aí os últimos 10 dias de prefeito em exercício e o prefeito Gustavo saiu tirar um pouco de descanso, né? Esparecer um pouco para poder vir com mais energia e nós tocar o barco adiante aí, Antônio. Você, além de vice-prefeito, tem uma secretaria que é a parte do meio ambiente e agricultura também. Mas agora, esses últimos dias, como é que foi assumir a prefeitura? Miguel, até nós temos... Miguel, desculpe, Antônio Marcos, acostumado com Miguel. Antônio Marcos, nós nos últimos dias tivemos que emitir um decreto de contingência de gastos, né? Um decreto que as pessoas às vezes escutam a informação do decreto e acabam tendo apreensões, né, sobre um decreto. Decreto de contenção de gastos, né? Então isso aí é importante deixar bem claro, assim como o prefeito Gustavo, antes de sair de férias, relatou sobre esse decreto. E é importante nós esclarecermos um pouco mais também, devido que isso é uma ferramenta que uma administração municipal tem para conduzir de forma mais segura, de forma mais transparente e com responsabilidade das ações que se faz cada mês e cada ano da vigência de uma previsão orçamentária, né? Então, antes que as coisas aconteçam e saiam do controle, é importante usar essa ferramenta para que a gente diminua a velocidade dos trabalhos que são realizados no dia a dia, mas não pare de fazer por questões de atos administrativos com erros, né? Então, antes que aconteça o erro, se faz isso, se prevê, diminui a velocidade e replaneja de forma com o que vem acontecendo nos últimos dias, que o principal fato de tudo isso é a atualização da população, conforme o IBGE fez, e que tivemos que se adequar, né? O índice de folha subiu porque diminuiu o índice da população também, né? Nós perdemos aí mais de 3 mil habitantes pelo que tinha nos levantamentos do IBGE, e também automaticamente diminuiu o repasse, né? Sim, a arrecadação. Tudo isso atinge no nosso índice de folha, que acaba aumentando o percentual, né? E hoje nós estamos em 49,49. Se for lá a região, nossos municípios da nossa região centro e os demais, tem municípios que estão com 60 e poucos por cento, com 70 e poucos por cento. Então ainda estamos com um alerta, mas não uma situação tão grave que nem os demais municípios estão. Então é importante nós tomar atitude imediata, né? E este é o nosso perfil do governo. Assim como aconteceu lá na pandemia, que nós, aqui em Tupanciretã, através da administração, se reunimos, criamos o nosso conselho e tomamos várias atitudes, até uma atitude que incomoda a população, incomoda, inclusive desgasta a administração. Mas o conjunto das ações administrativas com o entendimento da população, tivemos excelência no resultado. Então, por isso que nós hoje também estamos realizando isso, né? Tendo uma contenção de gastos,
administrativa, né, para que a gente possa realmente terminar o nosso ano vigente com condições de entrar para 2024 de maneira sólida, né? Que isso é importante, ter responsabilidade nas nossas ações. E o que afetou mais essa contenção de gastos? Quais secretarias que afetou mais? Aí? O que afeta mais é no geral, Antônio, no geral, mas automaticamente atinge quem? A saúde, que é uma das secretarias que mais precisa, viagens, emergências, né? É a Secretaria da Educação, que também não tem o que se fazer, né? E aí depois nós vemos com serviços essenciais que não tem como nós deixar de fazer, que é a questão do lixo, a questão de algumas questões ambientais, alguns serviços específicos na agricultura, e a Secretaria de Obras, que tem essa demanda enorme de todo o município. É a parte urbana e a parte rural. Então, não tem como tu deixar de fazer algumas atividades. Então, na verdade, é o geral, né? O geral que acaba atingindo. Tu vai olhar para um outro lado, a Secretaria de Assistência Social tem coisas que... demandas que vêm da comunidade que não tem como tu deixar, né? Então, isso tu tem lá dentro do próprio decreto previsto tudo isso. Ele não é proibitivo, né? Mas ele está te dando um alerta e que tu tenha contenções de gastos que tu possa administrar antes que aconteça o pior, que é ficar sem poder tomar atitudes administrativas. No vermelho. No vermelho, exatamente. Tu não isso pode aí. ultrapassar isso aí, né? E daí, dentro disso, Antônio, eu te coloco da questão do decreto para te falar na pergunta que me fez, sobre a questão da Secretaria do Meio Ambiente, né, que estamos à frente dela. Hoje está lá o Adílio Serpa, a nossa equipe lá com o Kleber Garcês e o Jefferson Andreata, são as 3 pessoas que ficaram administrando a Secretaria. Nós tivemos, desde o início do governo, demandas, né, e o nosso objetivo era trazer uma melhoria na questão, uma melhoria e reorganização, né, das questões da coleta de lixo, dessa reorganização dos inertes, a questão que nós compramos a máquina de trituração de galhos, né, vegetação, e realmente fazer com que isso siga num padrão que nós possa, no futuro, atingir o marco regulatório 33, né, que até 2033, agora foi prorrogado, nós teríamos que se adequar em todos os âmbitos da parte ambiental, né? Então nós entramos com esse princípio, né, usando tudo que foi realizado nas demais administrações anteriores, mas trabalhar de forma de que nós possa seguir a exigência da lei, né? E sobre isso nós temos conseguido realizar várias organizações. E também veio nesse mesmo momento essa demanda de reclamações da comunidade sobre a coleta do lixo, né? Do lixo doméstico. E aí nós tomamos atitudes conforme toda essa reclamações, enfim, toda a questão da demanda da comunidade. E se criou uma comissão, né? E essa comissão estudou todas as demandas e tomou por decisão fazer a suspensão, né? A suspensão e fazer um contrato emergencial, que é o que está ocorrendo hoje na prática, né? E aí estamos fazendo o monitoramento, né, das atividades, da limpeza da cidade, em conjunto também com a questão dos inertes. Também entra aí nesse mesmo âmbito as nossas equipes internas da prefeitura, que o pessoal deve ter notado. A gente comprou pequenos reboques basculantes com comando hidráulico, para facilitar essa questão da coleta, tanto de galhos, de inertes, que é o plástico, que é os demais lixos secos, né? Que possam melhorar a limpeza da cidade, e também tudo isso atinge a questão da saúde, né? Que a equipe de endemias da Secretaria de Saúde também nos auxilia, tá? Então a gente vai conduzindo conforme vem toda essa questão focado em saúde. Lixo é uma prioridade, é saúde. Prevenção é saúde. Mas antes nós prevenir, né, com um custo menor do que nós ter que remediar pessoas com doenças devido à falta de capricho, né? E isso, Antônio Marcos, nós conseguimos, agora essa semana passada, iniciar a colocação, né, terminamos
terminamos ontem, quinta-feira, a colocação dos novos containers. Percebi. Então a gente fez, o pessoal notou aí que nós viramos os containers velhos de boca para baixo, porque não deu tempo de recolher todos os containers, mas deixamos ali para não ver a colocação de lixos até que seja recolhido. Então isso aí hoje o pessoal as equipes já estão fazendo a recolhimento dos containers velhos, e foram colocados 30 containers, 31 containers na verdade, em pontos estratégicos para lixo orgânico. E também estamos iniciamos colocando 6 containers para lixo reciclável, que os containers que vão facilitar também a coleta do lixo inerte, para que possa facilitar também a classificação desse lixo, que vai para a secretaria e também é repassado para a associação dos catadores, que é a nossa associação que faz a prensagem desse material, a classificação, e ele vai com valor agregado em cima que a associação arrecada para eles. Então a gente consegue diminuir esse volume de lixo que iria para um aterro, Então a demanda do Tupanciretã é muito grande de lixo. É impressionante a quantia de lixo que se coleta. Então esta velocidade não se pode só ficar coletando, tem que reorganizar ela. Então a maneira dos containers é o que nós fizemos. E aí vem uma recomendação aqui importante, em nome da administração municipal, não só da secretaria, não só das secretarias, mas sim da administração municipal, a orientação que a gente faz para a população. Ajudem-nos a cuidar desses containers. Foram containers que foram comprados com dinheiro próprio, recurso nosso da população, e que é necessário também a população ter responsabilidade. Quando tem uma tampa aberta, mantenham fechado. Não abram a tampa de qualquer maneira, porque é plástico, é um plástico resistente. Mas tem que cuidar, porque senão é pouco tempo e vai estar tudo estragado, como tem vários já estragados aí. E isso nos causa um custo maior, prejuízo, e a bagunça cada vez maior. Então é importante o pessoal também nos auxiliar. A coleta está sendo realizada com monitoramento, com velocidade, para que diariamente, agora saiu, a rádio também divulgou aqui. Reorganizados os horários, né? Reorganizados os horários, reorganizadas as rotas. Então é importante o pessoal se atentar a isto, porque pela parte da manhã ela se colocou ali o início das rotas, às vezes pode demorar um pouquinho, mas é importante o pessoal cuidar. Não é simplesmente largar o lixo na rua porque o caminhão vai cruzar. Então, como nós temos esta trajetória da questão do lixo de tempos, de anos que colocou, como nós temos muitos cães soltos na rua, também acontece, os animais não têm culpa. Mas acontece, tu largar um lixo, eles vão rasgar. E até que o gari chegue, colete, varra, faça todas as coletas, vai demorando as demais rotas. Então é importante a população também se organizar para que consiga ajudar a facilitar a diminuição desta bagunça, que é a questão do lixo quando ele fica espalhado. Aí não dá tempo. Vem um vento, vem os cachorros, enfim, um monte de questões. Está controlado? Está. Bem melhor na questão de reorganização, e agora com os containers novos aí, com certeza vai melhorar ainda mais. E, por fim, eu peço para que as pessoas que têm a casa onde está o container, a gente viu que várias pessoas tiraram o container do lugar, mudaram de lugar. Isso não foi decisão do Márcio, prefeito, do prefeito Gustavo, do secretário Márcio, das demais secretarias, ou do coordenador, não. Foi feito um estudo, inclusive do trânsito, o departamento nosso de trânsito, da nossa funcionária e colega Luísa, ela fez esse planejamento junto à secretaria, para poder determinar os pontos que seria colocado, que é a questão de coleta e a questão de volume de lixo naquela região.
E o pessoal trocou de lugar. Então, assim, ó, alguém vai ter que ter o controle na frente da sua casa. Não existe como nós arrumar para todo mundo. Então, que se caso não queira, que entre e faça um protocolo, né, da reclamação. Porque alguém vai ter que sair dali e vai ter que passar para frente da casa de alguém, né? Uhum. Então é assim em toda a cidade, em todas as cidades. Se tu for em Santa Maria, que é um centro maior, for em Porto Alegre, na capital, é assim. É desta forma. A questão é nós termos ele o quê? Organizado, sem bagunça na frente da casa, com coleta normal e que esteja sempre limpinho. Não vai dar problema. Não vai dar problema nenhum. Então não se preocupe com a questão de que esse container na frente da casa ficar bagunçado. Se ficar bagunçado, nós vamos tomar as providências e fazer com que isso realmente funcione, como estamos fazendo. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui para a população e dizer que a importância que é nós trabalharmos em conjunto. Tá certo. Bom, a gente dá um time na programação, aí a gente continua aí com o Márcio, trazendo todas essas informações, ele que está no cargo de prefeito esses últimos dias e está trazendo as informações das ações. Hoje, num dia, digamos, na ativa, né? Mas ele fica até o final de semana, segunda-feira já volta o prefeito Gustavo. Mas está falando sobre o cargo de prefeito, as ações que foram feitas, né? E estava falando sobre a questão do lixo. Mais algumas informações sobre a questão do lixo, Marcelo? Acho que é mais ou menos por aí, Antônio. E é importante essa interação da comunidade, fazer as perguntas, né? E os questionamentos, porque é assim que se esclarece as questões de uma administração. Né? Tem que ter transparência. E eu puxei aqui, no início da nossa entrevista, a questão do decreto, justamente para ter transparência e a comunidade entender. E vou repetir, o decreto é uma ferramenta que uma administração tem, possui em sua mão, para ajudar na administração e nas suas tomadas de decisões, né, e ações durante o período. Então, mais antes nós fazer um decreto, orientar a comunidade, orientar todo o nosso grupo de administração, né? Todos os trabalhadores, seja CC, seja funcionário de carreira da prefeitura, e que isso fique muito transparente, porque mais antes tomar uma decisão com a condição de administrar e fazer com que isso normalize de maneira responsável, do que não fazer um decreto e acabar no final, como aconteceu em várias outras administrações, de perder o controle e ficar a conta para um próximo prefeito pagar. Então esse é o nosso objetivo. O uso das ferramentas que tem para tomar decisões padronizada, orientativa, principalmente, que é o que nós estamos fazendo, para depois conseguir realizar os trabalhos de maneira responsável. Então, é por isso. E a população deve entender isso, que o decreto é uma ferramenta, né? E é o que a gente fez. Poderia esperar? Poderia. Esperar ver até onde é que ia essas questões, porque não está só na mão da administração. Não foi ato do governo atual que fez com que mexesse, por exemplo, nessa questão do FMP, né? O recurso que vem, né? Não foi. Tinha-se previsão? Claro que se tinha. Havia uma previsão de que iria mudar o índice habitacional de cada município. Quanto? Não se sabia. Como teve municípios que mudou bem pouquinho. Poderia aumentar também? Poderia aumentar, como teve alguns. Então, isso tudo não tem que tomar ações antes de vir um relatório oficial da entidade que fez o levantamento, que é o IBGE, né, que é um instituto. Então, a partir dali, tu sai tomando as decisões, né? E as tuas ações. E isso se chama responsabilidade. Né? Não gastar no escuro. Não gastar no escuro e também não tomar ações para causar uma reação da comunidade antecipada e preocupação. Não é para isso que estamos aqui, né? Nós precisamos manter a comunidade em sintonia, em harmonia e transparência. Mostrar que as ações do nosso governo e de outros municípios que também deveriam fazer isso, mostrar as ações que estão sendo feitas. O que é prevenção e o que é fazer remediar, né, a situação. Então não se deixa chegar nesse ponto, né? Vamos utilizar as ferramentas que temos no momento de antecipação de problemas maiores.
E as ações da prefeitura em Tupã, digamos, as obras estão continuando? Isso, nós continuamos, né, com daqui para frente o que tem de novas contratações que podem ser feitas, a gente vai dar uma seguradinha, e o que vem sendo feito, normal. Né? Inclusive a gente está trabalhando hoje no término da abertura de ruas na terraplanagem lá da Coab, que estamos fazendo aquele novo loteamento, que é para as casas populares, e os terrenos que foram feitos, inclusive ficou agora para o dia 5 de setembro, sorteio, né, das casas e dos lotes. Assinei o decreto da mudança da data, né, até por questão das questões das agendas. Então, para o dia 5 vai ser o sorteio. E isso estamos realizando, e é um terreno que tem pouco dificuldade por causa da umidade maior, né? Então a gente vem trabalhando ele e hoje estamos indo para a parte final. Então lá estamos fazendo essa ação. Estamos fazendo uma recuperação das ruas no frigorífico, né? Com empedramento, aterrando as ruas, levantando com pedra, colocando bueiros nas passagens, nos acessos às casas, para que diminua aquele corte de água no meio da rua, que tu vai lá, arruma, dentro da primeira chuva que vier, dá um transtorno maior ainda. E até porque lá são bem declivosas as ruas, então tu tem que fazer um trabalho com prevenção também. E está fazendo a base, e para a semana que vem, provavelmente, conforme tiver o clima, vamos trabalhar em cima de um recapeamento com uma pedra cupim ou com outro material mais fino, para ficar uma rua bem transitável, né? E terminar aqueles grandes valetas que existem dentro do leito da rua, né? Então isso é lá no frigorífico. Também estamos fazendo, Antônio Marcos, iniciamos essa semana no Corredor das Tropas e Chico Linguiça, Corredor Caneleira, essa região, como já foi falado várias vezes aqui, nós fizemos um mapeamento para conduzir um pouco da carga pesada das carretas que vêm do interior, para descarregar, por exemplo, que vai a Júlio Castilhos, ou que vai para o Porto Seco da Agropã, aqui no Abacatu, ou que vem lá do asfalto pelo Chico Linguiça também, que é umas estradas muito falsas em questão de solo. Tem umidade e tem muita areia com argila. Então isso aí causa muita muitos locais causa uma falsa estrutura, né? Uma carreta pesada com 60, 70 mil quilos aí, chega ali, geralmente dá problema, né? Então, estamos fazendo a recuperação, e isso é através de uma emenda do deputado Heitor Schuch, que veio em 2021, né? Foi entregue aqui no município, se fez o projeto, se trabalhou, veio a verba, foi feita a licitação, a empresa que ganhou, já começaram os trabalhos semana passada, e essa semana veio o restante dos equipamentos e estão trabalhando na obra. Também alguns pontos que era necessário se fazer algumas modificações na estrada, porque o trânsito vai ser pesado, né? E constante. Tem a equipe da Secretaria de Obras, através do nosso secretário Gerson, que também está trabalhando lá, né? Para preparar alguma parte que é de nossa obrigatoriedade, e repassar para a empresa fazer toda a recuperação com empedramento, né? Então isso aí é importante nós destacar essas questões de emendas parlamentares, e neste momento aqui é o caso do Heitor Schuch, que traz essa verba, e também muitos outros deputados que a gente possa encaminhar projetos e pedir verbas. É importante, a comunidade como um todo, seja o vereador, seja o prefeito, o vice-prefeito, secretário, porque agrega o município, né? Tudo ajuda. Então vai recuperando. Então essa estrada nós estamos fazendo essa recuperação dela, vai ficar muito boa pelo material até que tem, e a gente agradece sempre os nossos produtores rurais que cederam as pedreiras, né? Nós temos 4 pedreiras no município legalizadas, né? E que mantemos as vistorias com a nossa equipe do meio ambiente, para que não tenha problema de nós causar transtorno em estar trabalhando com pedras que não sejam legalizadas e que sejam licenciadas pela FEPAM, né? Então nós temos esse trabalho também. Quero te colocar aqui, Antônio, importante nós destacar que nós temos muitos trabalhos, muitas frentes de trabalho sendo realizada ainda da questão da estiagem, né?
Então, nós conversávamos com o prefeito Gustavo, parece que quando termina a seca e dá a primeira chuva que regulariza, Terminou, não. termina. Bem pelo contrário, nós estamos há 3 anos com a sequência de pós-estiagem, ficando trabalhando sobre os efeitos da estiagem ainda, né? Então, nós estamos hoje fazendo o término foi feita perfuração de 5 poços artesianos, né, no interior, devido ao decreto de emergência que tinha na época da estiagem. Conseguimos fazer perfuração em parceria com o governo do estado. Foram feitos poços artesianos no Nossa Senhora de Fátima, também aqui na Lajeado do Celso, né, entre Caneleiro e Lajeado do Celso, Nossa Senhora Aparecida e Espinilho Grande. 5 poços que foram perfurados com o recurso do governo do estado, e desses 5 poços, só o Espinilho Grande que está apenas perfurado e feita a contenção do fechamento do poço, e não conseguimos licitar o restante do material. A parte que é do município, que é a questão de mangas e equipamentos menores, já foram licitados e está na mão para trabalhar. Mas falta o governo do estado, se eu não me engano, dia 10 agora de setembro, será nomeado as pessoas que irão fazer parte da assinatura desses convênios dentro da secretaria. E os postos artesianos que eram vinculados à Secretaria de Obras e Agricultura, agora foram transferidos para a Secretaria de Habitação. Uhum. Então lá mudou toda a estrutura, e aí ainda não tem pessoas que possam fazer a assinatura e a condução e administração dessas verbas, né? E o posto do Espinilho Grande, ele é 100% pelo Estado. Então estamos aguardando, o dinheiro está depositado, mas precisa a ordem. E estamos aguardando para poder fazer a contratação da empresa que vai colocar a torre, caixa, a caixa de comando, né? E a bomba para fazer a sucção da água, e o restante é com o município. Mas vem, né? Vem. É só a questão que demora, e eu estou colocando isso como exemplo porque parece às vezes que fica a cargo do município. Então, neste caso aí é especificamente do Estado. Estamos acompanhando, e o prefeito Gustavo foi a semana retrasada em Porto Alegre, deu mais um toque para eles lá. E o restante dos poços, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Lajeado do Celso e Nossa Senhora de Fátima, já está pronta a base das torres, a empresa já foi contratada, estão só esperando secar o concreto para já instalar as torres, a caixa, e na sequência vai sendo instalando as mangas e também a caixa de comando, o quadro de comando, desculpe, para fazer a ligação desta bomba. Então, está andando o que estava previsto, isso desde janeiro, né? Então, ele vai acontecer, vai ser realizado o término, vamos até o final da obra, só que vai demorando um pouco devido a essas questões, né? Depende da burocracia, né? Então, é desta forma. E demais, Antônio, eu quero já ir encerrando, né? Dizendo que a gente agradece mais pelo espaço, mas as questões do tempo também é corrido. Parabenizar a todas as entidades tradicionalistas do município, né, que estão se empenhando, e também parabenizar os nossos representantes que estão buscando a chama, né? Nós tivemos alguns obstáculos aí de viagem, de questões de saúde, né? Nós temos aí o nosso representante de Tupanciretã, e que estão representando na região tradicionalista, lá na busca da chama, lá em Cristal, o seu João Turquete e o Paulo, o seu Paulo, mais conhecido como Zebu, que é o nosso guarda, Paulo Nonemacher. E o seu Paulo teve um probleminha de saúde e teve que voltar para a cidade, para o município, e abandonar, vamos dizer, a sua trajetória que vinha fazendo, né? Abandonar não na questão porque o seu Paulo é um tradicionalista que vem de anos representando o município, ele e o seu João Turquete. Então, para a questão de saúde, a recomendação médica foi que ele parasse naquele momento, né? Deixasse os colegas virem trazendo a chama, e que ele voltasse para ficar monitorando a sua saúde, né? E com certeza poder desfilar e nós aguardar a chama, que estará chegando aqui no comunidade Mãe de Deus, dia 13, pela parte da manhã, e ela vai vir
direto para a Praça Coronel Lima, dia 13. Então nós estaremos recebendo a chama aqui em Tupã-Seretã, e aí a gente já fez a reunião essa semana com todas as entidades, convida quem quiser participar da chegada da chama. Nós vamos se concentrar após a chegada da chama ali na comunidade, terá a cesteada da turma lá na comunidade, e depois vão se reunir na frente da escola Glênio Pinto, na Coab, para que dali a gente saia e possa chegar até a Praça Coronel Lima. Esse ano não fica no complexo, então? Não fica, a gente vai chegar direto na praça. E agradecer o empenho de todos os tradicionalistas e convidar e também orientar, que seja mais uma vez uma Semana Farroupilha cheia de alegria, de harmonia, né, de respeito, de voltar as nossas famílias valorizar esse convívio, né, que nós passamos vários anos aí com essa questão pandêmica nos atrapalhando, e que está muito bem assim alinhada, né? Teve uma participação muito boa das entidades na reunião, então isso já deu para demonstrar, deu para nós ver a demonstração de atitude das entidades e dos tradicionalistas que irão permanecer nessa Semana Farroupilha e nas atividades que terão. E parabenizar aí o seu Luiz Jardim, que foi eleito aceitou a indicação e foi eleito como patrono da Semana Farroupilha do nosso município. Então, parabenizar o seu Luiz Jardim, uma pessoa que tem todo um currículo na história da cultura do Rio Grande, do nosso município principalmente, e também ao seu Valdoir Peixoto, que está sempre à frente da nona região e nos auxiliando sempre aqui no município para nossos festejos farroupilhas. Os dois são estudiosos do tradicionalismo, né? Então, isso aí. É bem merecido. Mas, Márcio, aqui tem um ouvinte. Márcio vai disputar qual cargo na eleição o ano que vem? É o Sossego questionando. Bom dia, quero saber do prefeito por que na CIMEC não entra o caminhão do lixo. A gente tem que queimar o lixo. Angélica. E quando inicia as obras da Casa Popular no Marcel Terra, aos idosos, Senir Arrojo? São três perguntas. Primeiro, precisamos conduzir o mandato como estamos, né? Para o seu Sossego lá do Nova Aliança. Precisamos ter muita responsabilidade em conduzir a administração como a gente se comprometeu e fomos eleitos. E a questão de concorrer ou não, né, ainda tem um tempo aí para a gente ver o que se faz, né? Nós não temos, desde o início da administração, sempre deixamos muito claro, né? A gente veio para administrar o município e procurar fazer o máximo nesses 4 anos, e a questão de concorrer em uma nova eleição ou não, nem foi discutido ainda dentro do partido ou da coligação que temos hoje. Então são questões que precisamos deixar chegar nos períodos, né, propícios para isso, para nós falar sobre o assunto. E o importante é isso, é nós trabalharmos o objetivo da administração e atender a demanda da população. Acho que isso desvincula bastante das tomadas de decisões de uma administração quando chega no período, tu trata da questão política. Enquanto isso, precisamos estar focado no trabalho e nas execuções das demandas do município. Então, dê para o seu sossego aí que fique tranquilo, que por enquanto estamos analisando, exatamente. A outra pergunta é sobre a CIMEC, né? O caminhão lixo. CIMEC não entra. Importante essa pergunta e relatar. Não tínhamos conhecimento, falar, né, que não estava entrando. Acho que até tem uma questão de rua lá, que não sei se tem espaço para fazer o retorno, mas isso não importa. Não importa, e fica bem claro aqui, ó, e é muito importante a pergunta dela. Os garis têm obrigação, a empresa tem obrigação de parar o caminhão na ponta da rua, e se não tem como entrar o caminhão, porque a rua é estreita, não tem como fazer retorno, ele tem que entrar de frente e voltar de ré, ou parar ali, e os garis vão naquela rua e fazem a coleta e trazem no caminhão. Eles fazem isso nos bairros? Isso aí, normal. Então é assim que tem que funcionar. Havendo as questões que não estão recolhendo, é só nos avisar ou ligar lá no 3272-1766, que é na Secretaria do Meio Ambiente, e automaticamente vai ser registrado e passado para a empresa. Então, fique bem tranquilo que tem que ocorrer a coleta, não tem todas as ruas. As obras na Casa Popular no bairro Marcel Terra, dona Senira Arrojo. Isso. Essa questão do projeto da Casa dos Idosos, do nosso... como é que é o nome do projeto? Agora até
Acabei esquecendo. Essa Casa dos Idosos, ela está com o projeto em tramitação, né? Estamos fazendo todos os estudos que é necessário e também a finalização do projeto em si para que nós possa executar com responsabilidade tanto fiscal como financeira, né? Então, assim que estiver bem alinhado, tudo isso se dará com certeza ao início das obras. Inclusive na Marcial Terra nós estamos com várias obras de calçamento, né? E essas obras de calçamento não é porque eu coloquei anteriormente por causa do decreto que nós iremos parar. São obras que já estavam planejadas, assim como é a Casa do Idoso, já estava planejada, já estava em andamento, o processo de licitação realizado. Então, isso tudo está previsto. Está no planejamento. Está no planejamento, inclusive a questão financeira. Então, não para. Tem nada que ver com o decreto. Então, só para deixar bem claro, então assim que alinhar, estará sendo realizado o início das obras. Muito bem. Márcio, para nós fechar uma pincelada, saindo fora de vice-prefeito, enfim, você foi presidente muitos anos do Sindicato dos Trabalhadores, temos uma eleição, hein? Exato, até obrigado pela pergunta e a lembrança da questão do sindicato. A gente tem uma história muito bonita, muito pujante aí com o nosso presidente João Antônio Moreira Cardoso, e as entidades geralmente têm dificuldade de ter a sucessão, né, de ter a mudança para novos, já a juventude participar de uma diretoria. E o João Antônio, eu acho que isso precisamos ressaltar isto, que é importante, parabenizar a sua atitude e a sua dedicação em manter a nossa entidade em pé, trabalhando, agregando, passando por uma pandemia como passamos, né? Porque na época eu me licenciei do sindicato como estado-presidente, o João Antônio era meu vice. E aí nós conversamos e ele disse, não, se tu quer concorrer a executiva do município, né? Pode ir que eu assumo aqui o nosso compromisso e pode ir tranquilo, descansado, que eu toco aqui da maneira melhor possível e não vamos deixar cair o nosso sindicato como muitos lugares acontece. E nós sempre falamos, e eu tenho vários programas na rádio, na época que eu fiz, gravado, que está aqui na rádio e está nos nossos arquivos lá no sindicato, de que o sindicato é um importante órgão, uma importante entidade, é uma ferramenta enorme do agricultor familiar e que sempre tem que ter cuidado, né, de não deixar vincular a questão política partidária com a questão classista, né? A questão política partidária tem vários viés e a questão classista de um sindicato é importante a representatividade pela sua diretoria, né? Por lado de fora do portão, vários partidos, várias agremiações esportistas, várias entidades religiosas, temos que respeitar. Agora, lá dentro, tem que dar prioridade para que o sindicato represente o seu sócio e a sua categoria. E é isso que o João fez muito bem, né? Então, eu agradeço muito, né, o João Antônio, e agora ele está se colocando à disposição, conforme está o edital de convocação, que teremos eleições segunda agora, dia 28, 29 e 30. 28 lá em Jari, com urna fixa no sindicato e também urna itinerante, e também aqui em Tupanciretã, dia 29, urna fixa no sindicato e urna itinerante no interior, e dia 30, as duas urnas itinerantes no interior de Tupanciretã. Então, parabenizar, o João puxou aí uma nova chapa, se colocou à disposição de novo, ele e a Kelly. Então, parabenizar essa dupla aí que montaram os demais membros da diretoria, e a diretoria é importante que não é só o presidente e o vice-presidente, e sim os demais que agregam ao conselho fiscal, ao suplente da diretoria, os demais conselheiros, e que a nossa entidade tenha vida longa, porque o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupanciretã em Jari sempre foi uma entidade respeitada e com respaldo e com destaque muito grande no Estado. Também com vários encaminhamentos a nível de Brasília, com demandas da agricultura familiar do município,
E isso é importante, o associado vir e votar. É importante o associado, por mais que tenha uma chapa só, se eu não me engano, é em torno de 300 votos que precisa para formalizar, né, e realmente efetivar a chapa que está concorrendo. Então é necessário o pessoal participar. E dizer que a participação de um sócio numa entidade, numa assembleia, numa reunião, é isso que faz com que a entidade cresça. A omissão da participação do associado acaba numa desinformação da diretoria pelo que a necessidade que o produtor precisa. Sim. Ele tem que trazer, ele tem que vir reclamar, ele tem que dar opinião, ele tem que fazer a participação dele efetiva. Então eu quero parabenizar e desejar que o sindicato tenha vida longa, que a eleição saia de maneira muito transparente, bem organizada. Sei que tem uma comissão eleitoral experiente lá, tem um diretor dos mesários também experiente que estão trabalhando, eles estão conduzindo conforme o estatuto da entidade, conforme o regimento eleitoral, que é uma regra que vem desde a FETAG e também da CONTAG lá em Brasília. Então tem que respeitar as nossas hierarquias e fazer com que isso seja usado de maneira correta e que é para satisfazer as demandas da nossa agricultura familiar no nosso município, e também tudo isso vai refletir no estado e também a nível nacional. Então, obrigado, Antônio, pela disponibilidade do horário aí, até passamos um pouquinho, mas agradecer a comunidade, parabenizar a rádio pela dinâmica que tem feito, né, das entrevistas de todas as pessoas que aqui precisam, e também desejar uma excelente Semana Farroupilha a todos, que iniciamos aí com a Semana da Pátria, agora no mês de setembro, né? Tem todas as atividades do dia 7, e depois vem a Semana Farroupilha. Então o mês de setembro é pujante, né? Recheado de orgulho da nossa tradição e também principalmente das escolas aí que vão trabalhar do começo do mês até o dia 20 de setembro em várias atividades. Então, que tudo corra bem e que a administração municipal está à disposição da nossa comunidade para o que precisar, e também dando esse apoio para que o nosso município seja cada vez mais desenvolvido, mais harmônico e com muita felicidade. Obrigado. Nós agradecemos a presença do Márcio Teixeira Dias, prefeito em atividade, em exercício do município de Tupanciretã, até hoje, né? Sexta-feira. E